Então, pessoal, voltando aqui para a nossa segunda parte da aula de hoje, a gente vai continuar falando aqui sobre cuidados importantes que a gente pode ter aí com os nossos equipamentos e vão nos ajudar a poupar, né, nossos recursos, a melhorar o desempenho dos nossos equipamentos e para nos servirem não só na nossa casa, mas também no campo missionário, onde quer que a gente esteja, se nossos equipamentos estiverem em bom estado, estiverem em perfeita harmonia, né, na questão aí do uso, da manutenção dele, vai nos ajudar muito, né? E essas dicas também podem ajudar a gente quando a gente está fora, né? Fora do país. Então, às vezes você pode precisar de alguma dica, é bom sempre você ter alguém aí que pode lhe ajudar, né? Pode acessar remotamente, pode fazer alguma coisa via software para lhe ajudar. Quando for parte física, daí vai ter que parar mesmo, né? E fazer manutenção. Certo, pessoal? Vamos falar um pouquinho de erros, né? Eu sei que tem muita coisa relacionada a isso, mas uma das coisas só que eu queria comentar aqui para vocês, é a questão da tela azul. Eu não sei quantos de vocês aqui já não tiveram a experiência de ter aí o seu computador com a famosa tela azul. Isso já na época do Windows XP, né? Isso era bem comum. Depois também no Windows 8, no Windows 10 também acontece. Embora o Windows 10 e o Windows 11 tenham uma capacidade muito grande de recuperação, né, própria, né? Mas ele pode acontecer esses erros aí. E a maioria dos casos, quando isso acontecer, pessoal, isso está relacionado a alguma alteração de software que você fez, algum programa recente que você instalou, algum driver que você atualizou que era incorreto, né? Por exemplo, você foi lá, atualizou o drive do áudio, do vídeo, ou de algum programa que você está utilizando. Por exemplo, você instala aí algum software que você vai botar um joystick, vai botar algum emulador, vai botar alguma coisa adicional, você instala esse software, instala o drive, e depois, quando você reinicia a máquina, a tela azul não entra mais no Windows, né? Então, isso é um problema, né? Muitas vezes você precisa entrar no modo de segurança, desinstalar esse software, esses drivers que você colocou, né? E o Windows vai voltar a funcionar. Muitas vezes corrompe o Windows de tal forma, uma, uma instalação de drive num software desse, que muitas vezes você precisa formatar a máquina. Às vezes fazendo todos os procedimentos para tentar voltar à instalação como ela estava antes, às vezes não consegue mais. Às vezes você baixa da internet o software, instala ele, e aquele software tem algum vírus, né? Você não percebe na hora. Você está lá procurando o drive, você está lá procurando um software. Não, eu preciso instalar isso aqui. Ah, achei, mas você baixou de um site meio duvidoso, de um local não muito seguro. E você aparece lá o íconezinho do setupzinho para você instalar, do executável, mas na verdade aquilo não é o executável do programa, isso lá é um vírus. Você acha que está instalando o programa, e uma vez que você clicou para executar, a máquina indóida, né, ela fica com problema, começa a travar tudo, e pode dar tela azul, pode dar uma série de coisas. Só porque muitas vezes nós não cuidamos com a questão do software, de onde nós baixamos ele. Aconteceu uma vez no cliente, eu trabalhava no Autopeça, eu fazia manutenção dos computadores da loja, e o computador principal, que era o do nosso chefe, ele sempre acessava muitas coisas, ele sempre corria com o carro dele, né? Tinha um carro preparado, e nós estávamos lá na loja trabalhando, daqui a pouco ele clicou em alguma coisa, não sei se era um arquivo, o que ele tinha baixado lá. Assim que ele clicou para baixar aquilo, já infestou o computador, começou a travar tudo, abriu um monte de tela, e a gente foi obrigado a parar, né, o nosso serviço, eu, no caso, para desmontar a máquina dele, salvar os dados e instalar o Windows ali no próprio serviço, para ele poder continuar a usar a máquina. Ou seja,
por ter clicado no programa que ele achava que era um programa para instalar, mas na verdade era um baita de um vírus que quase destruiu a máquina dele se a gente não tivesse sido rápido, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essa questão aí da instalação de softwares também, né? Ah, daí, no caso, quando soluções de erros não puderem ser resolvidas facilmente, você vai precisar instalar o Windows novamente, né? Então, aqui nós temos a famosa tela da instalação do Windows 10. Eu não botei aqui do 11, mas poderia ter colocado também, certo? E uma outra coisa que pode ser feita, gente, nesses casos aí que der algum problema no Windows, é a tentativa de recuperação do Windows. Quando você compra um notebook novo, ele vem com uma imagem. Quando eu digo uma imagem, eu digo um backup da instalação do Windows, numa pasta oculta do seu HD que você não sabe onde está. As empresas que fabricam e vendem os notebooks, eles instalam, né, pré-instalam o Windows para você, e eles deixam uma pasta de backup oculta dentro do sistema. E ela pode ser utilizada para você formatar o seu notebook sozinho, sem precisar de um técnico, utilizando essa opção aqui do Windows 10. Você vai em configurações, você vem em recuperação e você vai em restaurar o PC. O que vai acontecer aqui? O seu notebook, percebeu que ele está lento, que ele está com alguns problemas, que está dando, às vezes, uma tela azul, mas ele acaba ainda conseguindo entrar e tal. O que você faz? Você salva os seus dados, pendrive, manda para a nuvem, seja onde for, você salva tudo aquilo que é importante. Isso quando o Windows ainda está acessando, está entrando, tá, pessoal? Você salva os seus dados, vem aqui em configurações, recuperação, e vem em restaurar o PC. Daí ele vai perguntar, você vai clicar em começar agora, e vai perguntar para você se você quer realmente fazer isso, você vai concordar e tal, e ele vai reinstalar o Windows sozinho, automaticamente para você. Tá? Isso aqui é uma das formas de ajudar você a recuperar a instalação do seu Windows. Por exemplo, quando você estiver num local que o teu técnico não está por perto, está viajando, está no outro país, você consegue salvar os seus dados, né? E no pendrive, no HD externo, você consegue fazer a recuperação do Windows dessa forma aqui. Obviamente, os programas, os softwares que você utilizava adicionais do Windows, você vai ter que reinstalar. Java, o Chrome, se você usava algum software para gravar, seja o que for, para abrir PDF, o WinRAR, todos esses programas adicionais você vai precisar reinstalar novamente. Alguma coisa pode ser que venha nessa instalação do Windows aqui, né? Do Windows de fábrica, mas muita coisa você vai ter que reinstalar, certo? Então, isso aqui é uma saída, é uma solução para quem precisa formatar o seu PC. Lembrando que ela é somente útil quando o seu Windows ainda carrega, quando você ainda consegue acessar o Windows, tá? Ele é essa opção em configurações, recuperação e restaurar o PC, tá? Existem ali as opções avançadas e tal, mas eu não vou tocar nesse assunto aqui, porque eu não quero criar nenhum caminho, nem alguma dificuldade para vocês, ou depois vocês fazerem algum procedimento que vai dar algum erro ainda, né? A Cilei ainda prefere falar com o técnico, né? Mais seguro, né? Mas é uma saída, tá, pessoal? Poxa, eu não posso gastar esse mês, preciso formatar o meu Note. Se você comprou ele de loja e não particionou, não mexeu nesse HD, ele vai ter lá essa pasta de backup guardadinha para você reinstalar o seu
sistema operacional. Lembrando que a demora vai depender da capacidade do seu notebook, tá? Existem alguns notebooks que são um pouco mais fracos, eles vão demorar mais para fazer esse procedimento, mas ele vai realizar, tá? E outros, que são máquinas mais fortes, ele vai fazer essa restauração de forma bem rápida. Aqui nós temos uma tela de como vai aparecer para você ali, né? Opções que podem aparecer para você no menu avançado, mas isso aqui eu não recomendo vocês ficarem mexendo, só no máximo utilizar aquela opção anterior. Mas aqui alguém que vai pegar algum conselho aí no YouTube, vai pegar alguma dica, ele pode se utilizar dessas opções avançadas aqui para fazer algum reparo aí no seu computador. Uma coisa que acontecia bastante nos PC desktop, já vi acontecer também em notebook, principalmente aqueles que usam HD mecânico, é você começar a perceber que o seu mouse aqui, ó, estou mexendo ele aqui, né? Mouse e teclado congelam. Não sei se já aconteceu com vocês isso alguma vez. Você está ali trabalhando, você começa a perceber que, com o tempo, o seu Note está dando algumas travadas, está acontecendo algumas coisas assim estranhas, e daqui a pouco ele começa a congelar. O mouse começa a congelar o teclado, e daí você tem que desligar ele no botão, quando consegue, né? Ou tirar da tomada para ele desligar automaticamente, tentar reiniciar ele, para ele voltar e funcionar mais um tempo. Esse defeito, gente, geralmente é ocasionado por falhas no HD, tá? Geralmente, não estou dizendo que é todos os casos, mas quando era HD mecânico, isso acontecia bastante, de dar essas travadas assim. Às vezes, é falha nos pentes de memória, né? Antigamente, quando acontecia isso, que dava aquela congelada e que era a memória, o HD, o computador reiniciava e dava a famosa tela azul, ou dava a famosa tela azul quando acontecia o travamento. Então, se o seu PC está congelando, é sinal que tem a possibilidade de ter equipamentos mecânicos com falha. Na grande maioria, o HD pode ser, né? Não estou dizendo que é sempre, gente. É os erros que acontecia geralmente, né? É, nós temos aqui também os softwares, vou falar um pouquinho aqui agora de instalação de programas adicionais ao Windows. O Chrome, o Google Drive, nós temos aí PDF, nós temos aí os programas para gravar CD, hoje já quase não se utiliza mais muito isso, se utiliza mais softwares para emular unidade de CD, porque hoje a maioria dos notebooks nem vem mais com unidade de CD, né? Então, porque hoje a facilidade da internet de baixar os arquivos é tão grande que não se utiliza mais quase unidades de gravadora de DVD ou de CD. Mas dá para emular uma unidade de CD. O que é isso? É o programa, por exemplo, Ultra ISO, você instala no PC e você baixa uma imagem, né? Baixa um CD da internet que está numa extensão .iso. Ele está num formato como se fosse um CD físico, mas na verdade é um arquivo, né, de mídia. E através do Ultra ISO você consegue montar, fazer o upload dessa imagem desse software e pode ler esse CD. É um negócio bem interessante para muita gente que usa para jogos, essas coisas. Eles utilizam muito essa ferramenta, né? Não tem unidade CD instalada no computador, mas ele consegue emular virtualmente uma unidade e utilizar os discos, os CDs que tem aí na internet disponíveis, nessas essas imagens de disco, como a gente fala, né? As ISOs. Aí nós temos aí antivírus, nós temos o VLC, por exemplo, o Windows Media Player, outros softwares de player, o pacote do Office e tantas outras coisas que a gente precisa instalar depois que o Windows é reinstalado, né? Então, tem muita coisa que é gratuita
e tem muita coisa que é pago. Então, a dica que a gente dá para vocês, que se assim for possível, né, vocês baixem softwares open source, ou seja, softwares com código aberto, que são gratuitos. Nós temos muitos softwares aí que utilizam na plataforma Linux, que, por exemplo, pode ser usado no Windows de forma gratuita, né? Até mesmo o Office. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu não baixei aqui, mas eu queria mostrar uma foto do BR Office para vocês, que é um componente, ou melhor, não digo um concorrente, né? Mas é um software que vai fazer praticamente o mesmo serviço do Office que é pago, de forma gratuita. O BR Office é um deles, um dos mais conhecidos. Deixa eu abrir aqui a internet para mostrar para vocês. Só um instante, pessoal. Ó, esse aqui, pessoal, eu abri aqui na internet, é o LibreOffice. É um dos mais conhecidos, ele é da plataforma Linux, né? Ele é gratuito e você pode instalar no seu computador sem nenhum custo, para que você possa usar o Word, Excel, PowerPoint de forma gratuita e sem se preocupar com licença, tá? Deixa eu voltar aqui para cá. Então, é, muita coisa está disponível aí para vocês utilizarem. Só eu quero chamar a atenção vocês de um detalhe quando vocês forem instalar os seus softwares novos. Alguém já se deparou com uma telinha parecida com essa quando vai instalar um software novo aí? Você foi lá no Baixa Aqui. Eu quero instalar o Skype no meu computador, eu quero instalar o WinRAR, eu quero instalar o Adobe Reader para ler PDFs, eu quero instalar um arquivo, algum programa aí, algum navegador novo, eu quero instalar o Anydesk de acesso remoto, seja o que for. Quando você não baixar diretamente do site do programa, por exemplo, eu quero instalar o Anydesk, que é a plataforma para você ter acesso remoto, para alguém lhe ajudar remotamente. Você vai lá no site do Anydesk e baixa lá. Eu posso baixar pelo Baixa Aqui? Sim, eu posso. Mas olha só o que pode acontecer. Eu acredito que talvez já tenha acontecido com vocês, e os outros alunos que vão assistir online depois, eles podem confirmar isso. Você vai lá no Baixa Aqui, no Super Downloads, ou outra plataforma onde esses downloads estão disponíveis, e você baixa lá o programa para instalar, e no meio da instalação, enquanto você começa os procedimentos, começa a aparecer essas telinhas aqui, ó, como essa aqui, ó. Você quer instalar o Baidu Antivírus? Ué, eu não estou instalando o Baidu Antivírus. Eu estou instalando, por exemplo, o WinRAR ou qualquer outro software. Mas lá no meio da ferramenta de instalação daquele programa que você baixou, lá no Baixa Aqui, está esse instalador junto, lá dentro. Aqui, ó, na segunda imagem, é um outro exemplo. Aqui está pedindo para tentar instalar o ASK Search, que é uma ferramentazinha que vai grudar no seu navegador e vai lhe incomodar bastante. Então, o que você tem que fazer? Ou você vai diretamente no site onde esse download está disponível, onde não vai ter nenhuma dessas poluições de software aqui, de instalação de software, ou, se você baixar, no Baixa Aqui, você tem que desabilitar essas caixinhas aqui, ó, todas elas que estão relacionadas a permitir a instalação de softwares adicionais. Muitas vezes você não se atém a isso aí, você instala o software que você queria e daqui a pouco o seu PC começa a ficar pesado, começa a ficar lento, começa a travar, começa a dar erros inesperados, começa a fazer backups e dar mensagens aqui no cantinho direito embaixo, né, da,
dos avisos do Windows, começa a aparecer mensagem, você tem um vírus, você precisa fazer limpeza do seu computador, e daqui a pouco começa a aparecer 5, 6, 7, 8 janelas no seu desktop, uma abrindo depois da outra, sem você ter solicitado. O que é isso? É que no meio da instalação do seu software, você instalou outros programas que você não queria, ou nem sabe que eles estavam junto da instalação, você não percebeu, e isso vai gerar um problemão aí para você. Tem casos que só formatando a máquina de novo é que isso vai resolver. A gente que é técnico, acontece às vezes uma coisa como essa, tu vai lá e limpa. Ó, a Cilei está falando que já aconteceu. Você vai lá, com algumas ferramentas, você limpa isso, entra em modo de segurança, desinstala o programa, desinstala as pastas, mas mesmo assim, às vezes, ainda fica uma sujeira e não fica bom o seu computador. Gente, já me aconteceu casos que foi doído, né? Eu já tinha feito a instalação do cliente todinha, já estava tudo pronto, com o backup feito, a máquina estava pronta para entregar, e eu ainda precisava achar um driver que estava faltando, que o Windows não instalou, que o driver pack não tinha conseguido atualizar, e eu precisava instalar, era um driver importante, de áudio. E caça na internet, porque às vezes você pega um notebook um pouco mais antigo, ou uma versão com um dispositivo de áudio diferente, e você não consegue achar o driver rapidamente. Não baixa do site, não tem no site, não acerta o vírus, o driver. E daqui a pouco você acha lá o suposto bendito driver, foi o que aconteceu comigo, eu baixei, estava lá, era o nome, fiz a extração, e quando eu cliquei para instalar, era vírus. Destruí toda a instalação que eu tinha acabado de fazer. Instalação limpinha, pronta. Eu acabei destruindo toda a instalação que eu tinha feito. Claro, nesse caso, o cliente não tinha comprado o antivírus, né? Pago, que são muito bons. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E acabou acontecendo isso. Tive que fazer o serviço todo de novo. Foi uma falha, né? Claro. Mas isso só para vocês terem uma ideia de como esses softwarezinhos, esses adendos, eles podem destruir o seu Windows, tá? Então tome muito cuidado com isso, não permita instalar nada além do que você solicitou, ou baixe o software diretamente do site do fabricante, do desenvolvedor daquele determinado programa, tá bom? Aqui nós temos mais um exemplo, o pessoal baixou, está instalando o torrent para fazer downloads de torrent, e aqui, ó, 2 caixinhas de diálogo, pedindo para você instalar o ASK no seu navegador. Tem que desabilitar, gente. Se vocês não desabilitar isso aqui, a máquina de vocês vai estar com esse bichinho, né? Não necessariamente ele é um vírus, mas ele vai atrapalhar muito a sua máquina. Muito, muito. Ela não vai ficar normal. Ele vai executar ações que você não pede para ele fazer. Então, isso é um problema. A gente não quer isso, né? Outra coisa que em muitos softwares que você basta para instalar, que acaba instalando, é o tal desse McAfee aqui, ó. Gente, como esse programa estaciona a sua máquina, como ele trava a sua máquina, esse software aqui. Eu nunca vi um antivírus tão... Eu não sei se são versões, né, que eles acabam instalando junto desses programas, mas é uma coisa que trava a sua máquina, ela derruba o desempenho da sua máquina. Então, se você vê isso instalado no seu computador, desinstale completamente e compre um outro vírus pago, como o Node 32, que eu já vou falar para vocês, que vocês vão ser felizes com isso, né? Aqui está o site do Baixa Aqui, né? Existia antigamente o site Super Downloads, eu gostava sempre de utilizar ele para baixar as versões novas dos aplicativos para instalar para os clientes, mas ele foi comprado pelo Baixa Aqui.
E o baixa aqui que tem aqueles perigos ali que eu falei para vocês, tá? Então, sempre que você for instalar o software que você baixar daqui, tome cuidado com os adendos, beleza? Ah, o meu notebook está lento. Ah, o meu notebook trava. Essa foto aqui é só para a gente ver como fica a nossa cara, né? Fica o nosso jeito. Quando a gente instala aqueles programas ali que eu falei para vocês, eles ficam pendurados na máquina aí e o desempenho cai, né? Derruba o seu computador. A gente fica mais ou menos nessa situação aqui. Então, essas dicas que eu falei para vocês antes aí vão impedir que a gente fique dessa forma aqui. É, alguém podia perguntar, Marcelo, quais as peças de notebook que são mais comuns de serem trocadas e que vale a pena fazer upgrade? Upgrade no notebook é um pouco mais complicado que PC de mesa. Então, quando você for escolher comprar um notebook novo, você tem que tomar bastante cuidado para já comprar ele o mais completo possível, porque as únicas coisas que você pode fazer uma troca depois de upgrade ou manutenção no notebook são a bateria, tá aqui, ó, um carregador, se queimar, uma memória, colocar um pente de memória adicional, ou trocar uma memória que venha estar com falhas, ou que venha possivelmente queimar. Teclado, já falei para vocês, né? O teclado é um dos mais comuns aí de trocar. A tela, né? E o HD, os HDs. Aqui nós temos o antigo HD mecânico, o HD SSD e agora os padrão M2 NVMe, que está vindo em muitos notebooks de alto desempenho, mais compactos, né? Eles vêm com esse tipo de HD. É bem pequeno, mas ele é muito veloz. Ele é até mais veloz que os próprios HD SSD, que já eram bem mais rápidos, são bem mais rápidos que os HDs mecânicos. Então, essas são as peças que dá para fazer uma troca no notebook. Então, no notebook, você precisa saber escolher, porque olha só essa foto. Um processador, um CPU de notebook, ele é soldado na placa-mãe, não tem como trocar ele. Se você escolher, por exemplo, um i3 de 10ª geração, um i5 de 11ª geração, ou um i7 ou um i9, não tem como você arrancar esse processador e botar outro depois. Não tem como você botar mais memória do que os slots vão suportar. Então, por isso que tem que escolher bem. Qual notebook comprar? Essa é uma pergunta que o pessoal sempre faz, né? Você vai olhar o dinheiro que você tem disponível, que você pode investir, e ali você vai procurar a melhor opção possível de capacidade desse notebook. A marca, o tamanho da tela, qual o tipo de processador, que é uma das partes mais importantes, né? A quantidade de memória também é importante, mas no caso dos notebooks, o processador ele é infinitamente maior, né? É o maior vilão do desempenho. Então, às vezes, a pessoa compra lá um notebook que tem uma tela grande, ele tem uma boa aparência, ele compra lá, isso aqui é um i3, eu comprei um i3, eu comprei um i5, eu comprei um i7, mas qual que é a geração desse processador? Né? Às vezes você comprou um i3 de lá de 3ª geração, 4ª, 5ª, 6ª geração, que já são de alguns anos atrás, que já estão ultrapassados. Mas o vendedor da loja falou para você que você comprou um i3. Meu Deus, eu comprei um i3. Então a gente precisa ficar atento, né? Porque somente essas peças aqui é que são as mais comuns de poder fazer manutenção e upgrade, certo? A não ser notes
Notebooks como o da Avel, que tem aqui em Joinville, você monta o notebook como você quer, e com a possibilidade de upgrade depois, conforme você deseja. Eles têm toda uma estrutura de carcaças e de montagem de notebooks que é simplesmente fantástico, né? É em Joinville, Avel, o nome da marca. Mas, fora isso, você comprou um notebook e é aquilo ali. Não tem mais o que fazer muito, a não ser a troca desses componentes aqui que eu mostrei para vocês, que são... no caso aqui da Luciana, sim, nesse caso você não tem a escolha, né? Você vai utilizar o que o colégio, o município vai ceder para você, né? Mas quando eu digo você vai comprar um para você, então você precisa ter esse cuidado, né, de escolher, peça aí opinião para alguém, analise qual que é as configurações desse notebook. Que geração que ele é? Hoje a gente tem que olhar muito para isso, né? Nós temos aí notebooks aí 3, e 5, e 7, e 9, 13ª geração, e parece que já tinha saído 14ª agora recente. E saiu uma nova linha, no final de 2023, da linha N, né? Um novo lançamento, um novo tipo de processadores aí da Intel. Ontem eu estava falando com o vendedor de uma loja, ele me explicou sobre isso e chamou a atenção desse detalhe aí, que eu estava passando um orçamento. A 10ª geração é um bom desempenho, é bom, 10ª geração é bom. São notebooks mais novos, né? Porque às vezes você vai comprar um de 8ª geração, 6ª geração, já são mais ultrapassados. Você acha que está comprando um notebook rápido, porque é novo, mas o desempenho dele não vai ser o esperado, porque não tem um processador bom, né? Aqui nós temos alguns exemplos ah, de aqui no caso, os CPUs mais vendidos, alguém colocou aqui essa notícia, esse comparativo, dos mais vendidos nos últimos tempos agora, né, relacionado ao i3, ao i5 e ao i7. Então, nós temos aqui, ó, como é que a gente enxerga e que geração que é o seu notebook? Você vai ver lá a configuração Core i5 1135G7. Nessa parte aqui, é que identifica que geração que ele é. Aqui ele é 11ª geração, 11ª, 11ª, aqui 10ª, aqui, ó, 12ª, né? E na próxima foto, você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Quando você for comprar, né, um notebook novo, tem que se atentar para isso. Aqui nesse modelo, nós temos o Intel Core i9, 9ª geração, modelo 900, e o recurso adicional dele. Cada letra dessa aqui vai ter, eu não vou explicar isso para vocês, né, porque isso são coisas mais da área técnica, mas que vai falar muito sobre desempenho, vai falar muito sobre modelo de, de vídeo on-board, né, que esse processador tem. Então, aqui que você vai verificar quando comprar um notebook, tá? Nesse caso, desse exemplo aqui, pessoal, qual que é a geração desse notebook aqui? Qual que é o modelo e geração dele? Escreva aqui para mim ou fale para mim. Pegando o exemplo que eu falei para vocês agora. A Cilei está lindo, está rindo. Mas é fácil identificar. Isso. Ele é um i7 de 12ª geração. Aqui, ó. Core, ele é um Acer Intel Core i7, 12ª geração, modelo 650H. Então, isso aqui é que vocês precisam prestar atenção na compra ou na indicação para alguém, né, de um notebook. Esse aqui tem 16 GB de memória, tem 1 TB de SSD e uma tela de 15,6. É um baita de um Note, esse aqui. É um baita de um Note.
vai ser rápido, desempenho. Então, só para vocês terem uma ideia de como isso é vendido. Para você não chegar lá, o vendedor, ou lá na internet, acontece muito isso, está lá, notebook i7, mas ele está uma diferença de R$ 500 mais barato. Por quê? Porque a geração dele é mais antiga. Geralmente, é a geração mais antiga. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, né? Só para vocês perceberem, eu queria que vocês percebessem isso, que é uma coisa muito comum hoje, quando você vai comprar notebook, é qual notebook eu vou escolher, né? Qual notebook eu vou comprar? Você tem que olhar para essa configuração. Você precisa olhar para que geração de computador, de processador que ele é. Aqui eu peguei o exemplo da Intel, mas também tem os da AMD. Segue a mesma linha. Você vai olhar que geração que é, qual que é a capacidade que ele tem, né? Falando um pouquinho dos PC de mesa, vocês conhecem bem, né? Eles têm aí o gabinete, vai ter geralmente uma tela, teclado, mouse, caixa de som, um no-break ou estabilizador, uma impressora. Geralmente é isso, né? Às vezes tem mais alguma coisa conectado, mas na grande maioria dos casos é isso aí. Um gabinete, uma tela, uma impressora, um no-break e os periféricos ali, né? Aqui nós temos uma imagem de uma placa-mãe. Isso aqui é o que está dentro desse gabinete, certo? Junto com essas peças aqui. Um HD ou um SSD, pente de memória, cooler, o processador, os conectores de cabo, né? USB, PS2, HDMI, porta paralela, DVI, VGA. Aqui não está nem o HDMI, essa foto é um pouquinho mais antiga, né? Nós poderíamos colocar aqui no conector HDMI. A entrada do cabo de rede da internet, a plaquinha de som, ali onde você liga lá o fone de ouvido, a sua caixinha de som. Isso aqui é a placa-mãe, propriamente dita, né? Uma plaquinha de som off-board, como a gente chama, que você vai espetar aqui nesse barramento. E aqui nessa azulzinha vai a placa de vídeo. Então, todos esses componentes aqui, ó, além da fonte, aqui faltou a foto da fonte, né? Colocar uma fonte aqui com os cabos de alimentação, que vai ser conectado aqui na placa para trazer a energia. Isso aqui é o que tem dentro desse gabinete. Tá? Isso aqui é só nível de conhecimento aí, de que alguém se interessar em fazer manutenção de computadores, quem sabe algum missionário aqui queira se especializar nisso também, além do chamado missionário, ter essa profissão, né, para ajudar você no campo, ou para ajudar você a cuidar do seu próprio aparelho e ajudar as pessoas a cuidarem dos seus computadores, pode ser uma profissão que vai lhe ajudar bastante, né? E esse nosso amigo aqui, lembra da sujeira lá do notebook? E esse PC aqui? Vocês já viram um PC dessa forma? Gente, eu já vi PC pior que esse aqui, ó, que tá sujo aqui, ó. Muito pior. Muito, muito pior de sujeira, de entupimento no cooler. Realmente um caos. Às vezes chega o PC desktop, né? Ele tem essas aberturas aqui atrás, aqui embaixo nas placas, que também pode entrar insetos, né? E se eles entrarem lá dentro e der um curto entre dois componentes, pode queimar, né? É muito comum nas fontes, as baratas entrarem, por exemplo, dentro da fonte, e elas estão lá andando, o PC está ligado, e elas geram como se fosse um fusível, um curtozinho, e queima a fonte. Pode queimar componentes. Então tem que tomar bastante cuidado com o local onde você deixa o seu PC, né, na sua casa, para que ele seja livre também aí do ataque de insetos. Eu já peguei casos de clientes que as baratas roeram cabos mais sensíveis, né? Elas com o tempo roeram, foram roendo isso,
e talvez outros insetos, pode acontecer até rato também, né? Pequenos ratos, ele roer o cabinho e deixar exposto o fio de condutividade elétrica, e se encostar na chapa, no gabinete, né? Isso dá curto, dá problemas no computador. Então, eu já peguei casos de umidade dentro do gabinete por causa de insetos que entram lá e urinam, né, vamos dizer assim, faz as suas, deixam secreções lá dentro, e isso também gera umidade. E o caso mais recente que eu peguei foi um PC gamer, que as baratas tinham entrado e ruído os cabos dos coolers, ele tinha vários coolers grandes para refrigeração dentro, estava cobrindo alguns cabinhos desse e desligou todos os coolers. E queimou uma linha de tensão. Não chegava energia no cabo da fonte desses coolers. Então, eu tive que cortar, fazer uma adaptação, pegar num local da fonte onde tinha energia, levar até esses cabinhos dos coolers, soldar tudo bonitinho e voltou a funcionar. Mas tu vê, você pode conferir que o inseto, né, ele pode roer os cabinhos de energia, pode gerar problemas para você. E essa sujeirada toda aqui, ó, gente, isso pode aquecer o computador. Eu já peguei casos numa autopeça onde eu trabalhava, que estava tão sujo o cooler que o computador não ligava. Por segurança, ele desligou e não ligava mais. Ele não acessava mais. Então, desmontava, fazia a limpeza, trocava a pasta térmica, voltava a funcionar. Tinha que limpar tudo, né? Então, olha aqui o estado do antes e depois. Aqui ele totalmente limpo e bonitinho. Pasta térmica trocada, né? Ficou uma joia. Quem aqui já não cometeu o erro da posição de ligar a fonte de um PC desktop? Chegou lá, pegou o PC, trocou, estava funcionando lá num determinado local, estava em 115 a voltagem, você estava ligado no estabilizador. Decidiu fazer a mudança do PC para uma outra posição da casa. Esqueceu de ligar o estabilizador e ligou o PC direto no 230. Quantas pessoas já fizeram isso, né? Clientes nossos já fizeram isso. Vai fazer alguma mudança lá no escritório, tirou o computador, botou lá, ligou tudo, ligou errado o cabo, ligou direto na tomada, explode a fonte, né? Queima, né? Então, isso aqui é uma coisa que vocês precisam tomar atenção. Não vai ligar no estabilizador, não vai ligar no no-break. Tem que mudar o chaveamento aqui para 230, 220, né? Se vai ligar no estabilizador, beleza, deixa no 115, desde que o estabilizador seja a entrada 220 e saída 115 para o PC, né? Então, isso aqui é uma coisa que você precisa utilizar. Alguém pode perguntar, tem que sempre usar no break estabilizador? Gente, é melhor, porque vai ser um filtro para você. Imagine que você está com o PC ligado direto no 220 e dá um raio, dá uma tempestade. Se vier uma faísca ali, ele vai queimar o seu computador direto, vai queimar a fonte. A fonte vai ser o seu filtro e muitas vezes vai passar da fonte e vai chegar na placa-mãe e vai queimar daí o PC completamente. Então, é bom ter um no-break, para a questão até quando faltar energia, você ter tempo de desligar o seu PC, e também como um filtro. É bom utilizar. Tá? Beleza, pessoal? PC parou do nada. Estava ali ligado, você não percebeu a trovoada, estava ligado direto no 220, queimou a sua fonte, foi ligar o computador e nada, nem dá sinal. Não liga, se aperta no botão, é como se você como tivesse morto. Uma possível causa aí é a fonte que queimou, né? Tomando o exemplo aí ou da ligação incorreta, direto no 220, ou de uma oscilação de energia, um raio, alguma coisa que vai acontecer que queimou a fonte. Então, nesses casos, quando o PC para do nada,
e não dá sinal nenhum. Na grande maioria dos casos é isso, né? Ou a fonte queimou, ou deu aí, ó, um pico aí e queimou outros componentes. Outra coisa é capacitor estufado, tanto na fonte como na placa-mãe. Eu já vi muito isso acontecer, né? O PC começa a reiniciar, o PC começa a desligar sozinho, o PC começa a ficar louco, o Windows está tudo normal, você não tem vírus, está funcionando perfeitamente o software, daqui a pouco ele começa a enlouquecer. Começa a reiniciar sem dar tela azul, e começa a fazer um monte de coisas loucas, né? Então, muitas vezes, pode ter acontecido dos capacitores terem estufado, né? E você precisa ou trocar a fonte, se for da fonte, ou trocar os capacitores, que é da fonte, ainda dá para trocar com facilidade, ou trocar a placa-mãe, se for o caso da placa-mãe. Daí vai voltar a funcionar normalmente. Aqui lembro dos insetos que eu falei para vocês? Se entrar no gabinete lá, ou na fonte, pode gerar queima de componentes. Se ele fez um... Mas é isso mesmo, pode acontecer no notebook, uma infestação de formiga, né? Muita coisa pode acontecer. Então, umidade, oxidação, roer cabos, fazer curtos em componentes. Muitas vezes são gerados pelos insetos. O PC desktop, não é bom deixar ele também diretamente no chão. É bom ter uma base, né, de madeira, um suporte, para que ele não fique diretamente colocado no chão, porque pode também pegar um pouco de umidade, pode, às vezes, dar um curtozinho ali, se não tiver uma proteção de borracha, não tiver um suporte embaixo, né? Então é bom afastar ele sempre de não estar diretamente estabelecido no chão. Aqui, só para lembrar de vocês da comparação que eu fiz do BR Office com o Office da Microsoft, porque o Office é pago, né? E o BR Office é gratuito. Eu sei que tem muitos casos aí que o pessoal acaba fazendo uma instalação craqueada, isso é muito comum, porque também o preço desses softwares são caros, né? Então isso também acaba acontecendo, mas o LibreOffice aí, ou o BR Office, são duas opções interessantes de você ter o pacote aí do Office em si, né? Para o seu escritório de forma gratuita. Ah, Marcelo, tem opções de software para eu utilizar gratuito? Tem. Se você não quer comprar uma licença do Windows, você pode usar, por exemplo, uma licença como essa aqui do Linux. Isso aqui é uma versão do Linux Mint, muito boa. Ela parece um Windows, tá? Tem algumas coisas que são diferentes no uso no dia a dia, né? Para instalar programas, principalmente, é diferente do Windows, mas é uma opção interessante aí para quem quer ficar totalmente livre da Microsoft, né? Ou de qualquer aí possibilidade de ter que comprar licenças para você utilizar o seu software. Então, tem aí muitas versões desktop, que eu digo, do Linux, que são parecidas com o Windows, tá? E totalmente gratuitas. Programas como o Anydesk ou Hop2Desk, é bom também você ter no computador instalado, que às vezes você precisa de um atendimento urgente. A Cileia aqui eu já salvei ela algumas vezes com o Anydesk, né? E outros amigos meus. Ah, Marcelo, está acontecendo tal coisa aí, será que dá para dar uma olhadinha aqui? Às vezes o cara está numa outra cidade, como é que eu vou até lá, né? Às vezes rápido, não dá. Se for um problema só de software, você consegue resolver com conexão remota. Então, acaba ajudando bastante essa ferramenta aí que o mundo, né, da tecnologia tem oferecido para a gente. E por último, o nosso último slide de hoje já fala a palavra-chave, Node 32. A palavra-chave desse segundo período é Node 32. Isso aqui é só uma recomendação de antivírus com preço bom, com licença para um ano, e que é um antivírus eficaz e leve do seu computador. Eu
aprendi sobre ele, gostei dele quando eu fiz o curso no Senai. Eles tinham em todos os computadores, e era um antivírus que, além de ser super, super, super eficiente, realmente funciona, ele é leve, você trabalha na sua máquina normalmente, ele não pesa, ele não senta a sua máquina, ele não trava a sua máquina. Então, ele é muito bom, esse antivírus Node 32. Então, eu recomendo para vocês, né, o uso dele para versões mais avançadas. Essa aqui é a versão básica, no caso. Existem versões até mais avançadas, mas ele é muito bom, tá? Então, isso aí é uma recomendação para vocês. Gente, é o que eu tinha para a aula de hoje. Eu acredito que a gente conseguiu passar muitas dicas, coisas assim contextualizadas para o nosso dia a dia, né? Como eu falei, não é um curso de informática para aprender a instalar programas, para aprender a usar o Excel, o Word, não é isso, gravar programas, não. Isso são coisas que você pode aí estar pegando na internet, no YouTube, você vai, com facilidade, você vai achar dicas. Mas a aula de hoje foi mais voltada para essas coisas do dia a dia, né? Do corriqueiro aí, do cuidado com os nossos computadores. Eu queria saber se alguém quer falar alguma coisa para a gente já finalizar aqui a nossa aula. Quer dar mais alguma dica? Quer contar alguma experiência? Para a gente, então, finalizar o nosso tempo aqui. Pode falar, Silei. Só, assim, acrescentando, né, como a gente imagina uma aula e depois se surpreende com a simplicidade, com as coisas que são colocadas, né? E uma dica, essa do final aí é muito legal, de pessoas que estão no campo, né? De repente ter uma atividade remunerada, porque todo mundo precisa, mas, assim, de técnicos para resolver pequenos, às vezes pequenos problemas, né? Como eu fui salva muitas vezes remotamente, isso foi muito legal. E, aliás, a limpeza que foi feita no Norte, aqui foi feita remotamente, aí ele está funcionando normalmente. O que estava incomodando era um antivírus. Sim, exatamente. Ele travava todo o andamento e aí até o momento que eu, inclusive, bloqueei até os e-mails deles. Aí a máquina ficou leve, está bem legal. Eu disse, agora já podemos colocar a bateria de novo, porque precisa remover de um lugar para outro, e aí eu fico naquela, e agora? Faz o quê? Mas muito boa aula, gostei demais, assim, muitas dicas sensacionais. Maravilha. Parabéns. Muito obrigada, pastor. Valeu, Silei. É isso aí mesmo. A gente salvou a máquina da Silei agora, depois de ter feito a troca da tela, né? E, Ocasionada por causa do perfume. A gente atualizou um driver do áudio que foi necessário e removeu o antivírus que estava criando o maior problema na máquina dela. Eu perguntei para ela, você instalou alguma coisa adicional? Ah, eu instalei um antivírus. Ah, qual é esse antivírus? Vamos ver, era um antivírus totalmente problemático. Então, uhum, esse aqui, o Node 32, por exemplo, né, é o que eu uhum, sugiro, ele não vai acontecer isso. Eu tenho instalado uhum, no computador da Hope aqui, é uma maravilha. E às vezes uhum, eu clico, né? Estou procurando alguma coisa ali, um livro, estou procurando algum drive, estou procurando alguma coisa até para cliente. Eu clico no link, ele na hora já. Não, cuidado, isso aqui é perigo, isso é problema, é vírus. Muito bom uhum, mesmo, certo? E você instala com muita facilidade. Claro que o Node 32, como ele é muito avançado, ele vai requerer a última versão do Windows, né? O Windows 10, que é o 22H2, se não me falha a memória. Então, já tem que instalar uma versão mais nova do Windows. Mas ele é muito bom, tá? Ah, alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente já finaliza aqui. Tá tudo ok para Temis? Tudo ok para Luciana? Espero que esteja tudo bem, né? Como eu falei, como a Cilei também apontou, a gente tentou fazer uma aula diferente, prática, só mais com imagens e comentários, porque é muito vasto o mundo do TI, da informática, da tecnologia, né? Isso aqui foi
coisa básica, 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 né? Então, vai ficar gravado ali na escola, quem quiser conferir depois pode conferir, e a gente está aí para ajudar, né? Orientar quem precisar de alguma mão aí, se a gente puder servir, a gente vai estar ajudando, e vocês podem economizar com as máquinas de vocês, podem ajudar pessoas, e no campo missionário podem gastar menos, né? Podem conseguir se virar sozinho, muitas vezes, com dicas valiosas como essa aqui, e também gerar mais vida para o seu computador. Se a gente cuidar bem do nosso equipamento, a vida útil dele vai aumentar bastante, né? Então, que Deus abençoe vocês, um ótimo final de semana. A gente se vê segunda-feira na aula de homilética, a nossa terceira aula. Um abração, Deus abençoe vocês